Você sabe o que é laudo técnico? Já ouviu falar nessa palavra, nessa frase? Laudo técnico? Já te pediram? Já te solicitaram? Você precisa? Já precisou disso numa obra sua ou numa pós-obra? Vai comprar um imóvel e está na dúvida se precisa ou não de um laudo técnico? Está com problema de vizinhança? Vai começar uma obra? Precisa de um laudo? Te solicitaram? Não sabe o que é isso? Este é o assunto do vídeo de hoje. Um laudo técnico é um documento elaborado por um especialista ou equipe de especialistas que apresenta uma análise objetiva e detalhada de um determinado assunto, sistema, processo ou situação. O objetivo do laudo é fornecer informações precisas e confiáveis para subsidiar decisões, resolver problemas ou esclarecer dúvidas. Todo laudo tem o seu porquê de existir, cada um no seu porquê. Porém, todos eles têm as mesmas características. E eu vou te citar 5 características muito importantes para você considerar num laudo técnico. Número 1, objetividade. O laudo deve ser imparcial e baseado em fatos. Então, ele tem que ser objetivo, claro, baseado naquilo, no que está realmente acontecendo. Fotografias, vídeos, características daquilo que realmente aconteceu. Número 2, especialização. O laudo é elaborado por profissionais com conhecimento específico na área. Então, quando você está contratando um laudo técnico, quando você está preparando um laudo técnico, tem que ser feito por um especialista naquele assunto. Algum profissional que domine aquele assunto, que saiba o que está falando, que saiba o que está relatando, que saiba o que está apontando. Número 3, análise detalhada. O laudo apresenta uma análise profunda e minuciosa do assunto. Por isso que eu falo que tem que ser executado, desenvolvido, elaborado por um especialista. Porque ele tem que ser minucioso, ele tem que ter uma análise ali profunda, detalhada, nos detalhes mesmo, para poder apontar exatamente o que a pessoa que está contratando aquele laudo necessita e precisa para provar algo ou para se proteger. Número 4, linguagem técnica. O laudo utiliza termos e conceitos técnicos específicos da área. Por que isso? Porque só assim a gente consegue provar a veracidade daquele laudo. Por ele ter uma linguagem técnica, ele evidencia que quem elaborou, quem desenvolveu aquele laudo, domina aquele assunto. E por fim, número 5, estrutura organizada. O laudo segue uma estrutura lógica e organizada. Então, se você for parar para pensar, se você for pegar os laudos que tem aí na internet, consultar e começar a ver um monte de modelos de laudos, você vai ver que os laudos profissionais e mais bem elaborados do mercado, eles seguem um padrão técnico e eles seguem uma organização com início, meio e fim. Esse é o padrão correto de se elaborar um laudo. Como eu citei anteriormente, existem diversos tipos de laudos. E aqui eu vou listar alguns. Número 1, laudo pericial ou judicial. Ele avalia evidências em processos judiciais. Seguindo, a gente vai para o laudo de inspeção, que ele vai avaliar condições de equipamentos, instalações ou processos. Dando sequência, a gente vai para o laudo de auditoria, que avalia conformidade com normas e regulamentos. Dando sequência, a gente vai para o laudo de avaliação. Esse laudo ele vai avaliar desempenhos, eficiências ou eficácias. E, por fim, os laudos de projetos, que ele vai avaliar viabilidade, custos e benefícios de projetos. O que compõe um laudo técnico? Então, pega essa dica que eu vou te dar, tanto para você que vai desenvolver, elaborar um laudo técnico, quanto para você que vai contratar um. Então, um laudo técnico, ele tem que ter 7 itens muito importantes e eu vou te passar um a um na sequência correta que deve conter a estrutura de um laudo. Então, um laudo, ele tem que vir e tem que conter a introdução, depois o objetivo, seguindo com a metodologia. Feito isso, a gente vai para análise de resultados, conclusões e recomendações, finalizando com as referências e os anexos. Lembrando que as recomendações, elas são um aviso, uma dica, uma sugestão do que se deve fazer. Eu separei aqui alguns benefícios de um laudo técnico. Segurança estrutural, prevenção de acidentes, cumprimento de normas e regulamentações, economia de recursos, aumento da durabilidade,
e satisfação do teu cliente. Ou seja, os benefícios de você ter um laudo, eles superam o custo dele. Então, na minha análise, como engenheiro, é um excelente custo-benefício um laudo técnico. Em resumo, um laudo técnico é um documento especializado que fornece uma análise objetiva e detalhada de um assunto específico, subsidiando decisões precisas. É isso aí e tchau!